Há momentos em que a vida se cobre de sombras. A alma se inquieta, um medo bate na porta e o silêncio da noite parece gritar dentro da gente. Nesses momentos, muitos desistem, muitos se calam, mas há aqueles que, mesmo com as pernas tremendo, decidem continuar. Este vídeo é para você que está passando por um vale escuro, para você que tem enfrentado noites longas e perguntas sem resposta. Aqui, vamos mergulhar fundo nas Escrituras, na sabedoria antiga e na força que só Deus pode dar. Vamos juntos entender por que, mesmo quando tudo parece ruir, ainda podemos declarar com ousadia: a escuridão não temerei. Fica até o fim. Há uma palavra viva e poderosa esperando por você. E lembre-se, o céu sempre se abre para quem não deixa a fé apagar. Tem dias que o sol nasce, mas a gente não vê. O céu até clareia, mas por dentro tudo permanece nublado. A alma pesada, o coração abafado, como se uma nuvem invisível tivesse decidido morar em cima da gente. A vida continua, as pessoas passam, mas dentro de nós parece tudo suspenso. É nesse vale, onde tudo parece silencioso demais, escuro demais, que a fé é provada. É aí, meu irmão, minha irmã, que se revela quem confia mesmo quando não sente. E é por isso que você está aqui, porque lá no fundo você sabe, mesmo que o medo grite, há uma voz mais forte. A voz que diz: não temas, porque eu sou contigo. Antes de continuar, já deixa o seu like, comenta aqui embaixo como Deus tem falado com você. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Aqui é lugar de palavra viva, aqui é terra firme para a tua fé. A verdade é que a escuridão não é a ausência de Deus. Ela é, muitas vezes, o lugar onde Ele mais se revela. Foi no meio da tempestade que os discípulos viram Jesus andar sobre as águas. Foi dentro da cova dos leões que Daniel viu a fidelidade do Altíssimo. Foi na fornalha ardente que Sadraque, Mesaque e Abednego descobriram que não estavam sozinhos. Não é quando tudo vai bem que se conhece a glória de Deus. É quando tudo escurece. A escuridão na vida de quem crê não é fim, é começo. É o momento em que os olhos naturais se fecham, mas os olhos da fé se abrem. E é aí que o invisível se torna real. Só quem já chorou no travesseiro sabe como o silêncio pode ser ensurdecedor. Só quem já orou de joelhos sem ouvir resposta entende o que é caminhar pela fé. Mas a palavra é clara. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não diz se eu andar, diz ainda que ande. Porque andar por esse vale é inevitável, todos passam. Mas a diferença está no não temerei. Isso não é coragem natural, é convicção espiritual. É ter uma certeza tão firme dentro de si que mesmo quando tudo lá fora ameaça, você segue em pé. Machucado, mas em pé. Cansado, mas seguindo. Tem gente que acha que fé é não sentir medo. Não é. Fé é sentir medo e continuar. É caminhar no escuro, sabendo que há um Deus que vê tudo. Que guia mesmo quando você não entende. Que sustenta mesmo quando você está tropeçando. Ele não te abandonou, ele não virou as costas. Ele está aí do seu lado, mesmo que seus olhos não consigam enxergar. É na noite escura que as estrelas mais brilham. É no momento em que tudo parece perdido que o milagre costuma nascer. Deus nunca prometeu que a jornada seria fácil, mas prometeu que estaria conosco em cada passo. E isso muda tudo, porque o que nos mantém não é a ausência de problemas, é a presença dele. A vara e o cajado do bom pastor ainda confortam. A mão forte que abriu o mar ainda está estendida. O Deus que fez o sol parar no céu ainda responde orações. Então por que temer? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Se Ele é luz, por que nos renderíamos à escuridão? Ainda que tudo esteja apagado ao nosso redor, a chama da fé acesa no coração é suficiente para nos guiar. Você já percebeu como o medo é barulhento? Ele grita, acusa, inventa futuros que ainda nem chegaram. Ele faz a gente esquecer do que Deus já fez. Mas a fé é diferente. Ela é firme, mesmo no silêncio. Ela se lembra, ela recita promessas. Ela declara o que ainda não vê como se já fosse realidade. Fé não é sentimento, é decisão. Decisão de crer, mesmo quando tudo diz o contrário.
E essa decisão muda tudo. Ela muda o ambiente, ela muda você. Quantas vezes você já sobreviveu ao que achou que ia te destruir? Quantas noites já passaram e o sol voltou a brilhar? Quantas lágrimas você já enxugou? Se você está aqui hoje é porque suportou, porque Deus te sustentou. E se Ele te sustentou até aqui, Ele vai continuar. Ele não investe em quem vai abandonar. Se Ele começou uma boa obra na sua vida, Ele vai completar. Essa noite escura também vai passar. E quando passar, você vai olhar para trás e perceber que foi justamente nesse tempo que você mais cresceu. Tem horas que tudo que Deus espera de você fica firme. Não é sobre correr, conquistar, fazer grandes coisas. É só ficar. Ficar de pé. Ficar na fé. Ficar com Ele. É ali, nessa resistência silenciosa, que o céu se move. Às vezes o milagre é simplesmente não desistir. Porque cada vez que você decide continuar, mesmo cansado, o inferno treme. Porque você está dizendo com a sua vida que acredita, que não vai se curvar, que mesmo na escuridão escolhe confiar. E sabe o que é mais poderoso? É que Deus não nos ama menos quando estamos fracos. Ele não se afasta quando nossa fé vacila. Por contrário, um coração quebrantado e contrito, Ele não desprezará. Ele se aproxima. Ele se assenta ao nosso lado. Ele segura a nossa mão. Ele sussurra ao nosso ouvido: Filho, eu tô aqui. Não é força o que Ele espera de você. É entrega. Não é performance. É sinceridade. Ele é Pai. Ele conhece teu cansaço. Ele viu tuas lutas. Ele recolheu tuas lágrimas. E Ele vai agir no tempo certo. A escuridão assusta porque tira o controle das nossas mãos. Mas esse é justamente o ponto. Deus nunca quis que controlássemos tudo. Ele quer que confiemos, que descansemos, que aprendamos a depender dele e não de nós mesmos. Tem coisa que só se aprende no escuro. Só ali, sem distrações, sem apoios humanos, é que a gente se volta por inteiro a Deus. E ali, no silêncio, Ele fala, na dor Ele ensina, na espera Ele transforma. E enquanto o mundo grita pressa, Deus trabalha no ritmo da eternidade. Ele não se atrasa, Ele não se perde, Ele não falha. E mesmo que você não entenda agora, vai entender depois. Cada passo, cada lágrima, cada oração feita no escuro, tudo está sendo contado. E vai chegar o dia em que você vai agradecer por não ter desistido. Vai ver que a dor era semente, que a luta era ponte, que a escuridão era o cenário perfeito para a luz da glória dele brilhar com mais força. A noite pode até ser longa, mas ela não é eterna. E quem anda com Deus aprende a esperar pelo amanhecer com confiança. A Bíblia nunca escondeu o sofrimento. Jó perdeu tudo, Davi fugiu por anos, Jeremias chorou suas dores, Paulo enfrentou prisões. Todos passaram pelo escuro, mas nenhum deles ficou ali para sempre. Porque o Deus da luz sempre visita os seus, sempre. Ele pode até demorar os nossos olhos, mas não falha. No tempo dele, tudo se ilumina, tudo faz sentido, tudo floresce, porque Deus é especialista em fazer brotar vida onde tudo parecia seco. Muitos hoje tentam esconder suas dores, sorriso no rosto, mas alma ferida. Nas redes sociais tudo parece perfeito, mas o coração grita em silêncio. E aqui nesse vídeo, nesse momento, eu quero falar com você que está se sentindo assim. A dor que você carrega não te desqualifica. Pelo contrário, ela pode ser o solo fértil de um grande testemunho. Não se compare com ninguém. Não se cobre mais do que pode. Deus te vê, Deus te entende. E Ele está cuidando de cada detalhe, mesmo que agora você não veja nada acontecendo. A fé verdadeira não é uma fuga da realidade. Ela encara a dor, encara a dúvida, encara o silêncio e ainda assim permanece firme. Jesus, no Getsêmani, suou gotas de sangue. Ele sentiu angústia. Ele pediu para que, se possível, o cálice fosse afastado. Mas ele confiou. Ele disse: seja feita a tua vontade. E foi essa entrega que abriu o caminho para a ressurreição. O caminho da cruz passa pela dor, mas termina na glória. E se estamos com Cristo, temos que saber: a cruz é temporária, a vitória é eterna. Às vezes, Deus não tira a tempestade. Ele te ensina a andar sobre as águas. Às vezes, Ele não fecha a cova. Ele te torna intocável dentro dela. O milagre nem sempre é escapar. Às vezes é suportar.
é crescer, é amadurecer. Deus está mais interessado no que está sendo formado dentro de você do que no que está acontecendo ao seu redor. E o que Ele está formando é fé inabalável, caráter firmado, amor profundo, dependência real. E isso só nasce nos desertos da alma. Não confie nos seus sentimentos. Eles são passageiros. Um dia está forte, no outro está caído. Mas Deus permanece o mesmo. Ele não muda, Ele não oscila, Ele não abandona. E a palavra dele é mais firme que o chão que você pisa. Se Ele disse que estaria com você, Ele está. Mesmo que tudo pareça o contrário, mesmo que tudo diga acabou, mesmo que as circunstâncias gritem, Ele está. E saber disso muda tudo. Porque a presença de Deus não depende de emoção, ela é realidade. Talvez você esteja esperando um sinal, uma resposta, um alívio, mas talvez o que Deus queira te dar hoje é algo mais precioso: paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que invade a alma no meio do caos, que não faz sentido algum para o mundo, mas que sustenta quem crê. Não espere tudo se resolver para ter paz. Receba paz agora onde você está. Porque a presença de Deus não precisa de cenário favorável. Ela desce, ela invade, ela restaura, mesmo no vale mais profundo. Cada lágrima que você derrama, Deus recolhe. Cada suspiro teu, Ele escuta. O salmista escreveu: puseste as minhas lágrimas no teu odre. Nada se perde diante do Senhor. Nenhuma dor é em vão. Tudo está sendo usado. Tudo está sendo contado. Tudo vai ser transformado. Há pessoas que aprenderam a sorrir com a alma em frangalhos. Elas seguem firmes, mesmo com o coração sangrando. E talvez você seja uma delas. Talvez ninguém saiba a luta que você tem enfrentado em silêncio. Mas Deus sabe. Deus vê. Deus conhece cada batalha invisível que você trava. E Ele honra aqueles que não desistem. Porque a fidelidade no escuro tem um peso eterno. Quem permanece quando ninguém aplaude, quando ninguém entende, quando ninguém vê, esse tem um galardão reservado no céu. Não permita que a dor defina a sua história. Ela é apenas um capítulo. Não aceite as mentiras que a tristeza tenta contar. Você não é um fracasso. Você não está esquecido. Você não está só. Você é amado. Você é visto. E você tem um futuro. Mesmo que agora tudo pareça nublado, há uma estrada à sua frente, e nela há sinais do céu te conduzindo. Às vezes Deus não mostra todo o caminho, mas Ele ilumina o próximo passo. E isso basta, porque quem anda com Ele nunca está perdido. Você já parou para pensar no quanto você cresceu? No quanto amadureceu? O que antes te derrubava, hoje você suporta. O que antes te assustava, hoje você enfrenta. O que antes era motivo de desistência, hoje é impulso para continuar. Isso é graça. Isso é força que vem do alto. Isso é transformação operada no segredo. A dor não te destruiu. Ela te moldou. Ela te ensinou a orar mais, a depender mais, a confiar mais. Ela te levou para mais perto do Pai. E por mais que tenha doído, isso ninguém pode tirar de você. Não é à toa que você está ouvindo essa mensagem hoje. Não é acaso, é direção. É o céu te chamando de volta para o centro. Deus não quer que você continue vivendo nesse cansaço da alma, nesse escuro sem fim. Ele quer te levantar, Ele quer renovar as suas forças. Ele quer soprar novo fôlego dentro de você. Receba isso agora. Receba essa vida, essa luz, esse amor. Abra o coração, mesmo que ferido, porque é nos corações partidos que Deus mais gosta de habitar. É ali que Ele constrói algo novo. O salmista disse: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Essa promessa não é poesia vazia, é verdade viva, é realidade espiritual. A noite pode até durar, mas o dia vem. A escuridão pode até sufocar, mas a luz sempre vence. Não há treva tão densa que possa resistir à presença de Deus. E essa presença está aí com você agora, nesse momento, tocando onde ninguém toca,
falando onde ninguém fala, curando onde ninguém viu. Não subestime o que Deus está fazendo nos bastidores. Você pode não ver, mas Ele está movendo coisas, alinhando detalhes, preparando encontros, destravando caminhos. A espera não é desperdício, é preparação. E enquanto você espera, Ele te fortalece, Ele te firma, Ele te alicerça, porque o que Ele vai colocar nas tuas mãos não será pequeno, será grande. E Ele não coloca grandes promessas em estruturas frágeis, por isso Ele primeiro fortalece, primeiro limpa, primeiro alinha. Se você pudesse ver o que o céu está preparando, não duvidaria mais. Você entenderia cada lágrima, cada silêncio, cada não que te feriu. Tudo tem propósito. Tudo faz parte de um plano maior. E esse plano é bom, porque Deus é bom. E tudo o que Ele faz reflete quem Ele é. Você não está à deriva. Você está sendo guiado por mãos invisíveis e poderosas. E no tempo certo, tudo será revelado. E você vai dizer, foi melhor assim. Deus sabia o que estava fazendo. E enquanto isso, siga. Mesmo cansado, mesmo chorando, mesmo sem entender, siga. Porque cada passo que você dá na direção de Deus, Ele multiplica, Ele honra, Ele fortalece, Ele abre caminho onde não há, Ele cria ponte onde há abismo, Ele sopra a esperança onde tudo parecia morto. Só não pare, só não desista, porque logo ali, logo depois dessa curva, a luz, a renovo, a resposta, a vitória. E se essa mensagem está alcançando você agora, é porque Deus está dizendo, filho, eu não te esqueci. Filha, eu estou aqui. Você não foi abandonado, você foi separado. O tempo difícil não é punição, é preparação, é lapidação, é alicerce. Deus não constrói coisa grande em terreno instável. Ele cava fundo, Ele firma bem, porque o que Ele vai colocar na sua vida será para testemunho de muitos. Você será farol na escuridão de outros. Você será resposta para quem hoje está sem direção. Então, levanta a cabeça, respira fundo, enxuga essas lágrimas. Não porque a dor acabou, mas porque você decidiu confiar. Confiança é um ato de guerra. É dizer para o medo, você não vai me parar. É dizer para a dúvida, minha fé está em algo maior. É dizer para a alma, espera no Senhor, porque ainda o louvarei. E essa declaração muda tudo, porque ela reposiciona teu espírito. Ela te alinha com o céu. E quando o céu se alinha com a terra, milagres acontecem. Você está mais perto do que imagina. A luz já está raiando. A tempestade já está cessando. A mão de Deus já está agindo. E quando tudo se cumprir, você vai lembrar desse dia, dessa palavra, desse momento, e vai agradecer por não ter desistido, por ter suportado, por ter crido, porque quem confia, vê, quem espera, alcança, quem semeia com lágrimas, colhe com alegria. A promessa está de pé, e ela é tua. Agarre-a com força, não solte, não duvide, não tema, porque a escuridão pode até cercar, mas ela nunca vai ser maior do que o Deus que habita em você. A fé não apaga a dor, mas dá sentido a ela. A fé não tira o vale, mas te faz atravessá-lo com firmeza. E aí mora o segredo. Não é sobre evitar a noite, é sobre aprender a caminhar nela, com o coração aquecido, mesmo quando o mundo esfria, com os olhos firmes, mesmo sem enxergar o amanhã, com os pés no chão, mas a alma voltada para o céu. É essa fé que te trouxe até aqui. É essa fé que vai te levar até o fim. O Salmo diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não é um desvio, não é um atalho, é um caminho. Todos os servos de Deus andaram por ele. José foi lançado num poço, Moisés ficou anos no deserto, Ana chorou anos por um filho, mas nenhum deles ficou no vale,
porque quem anda com Deus atravessa, quem confia passa, quem crê não estaciona. Por isso, você que está aí com o coração apertado, talvez pensando em desistir, levanta a cabeça. Esse vale não é tua morada, é passagem. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Muita gente vive dizendo que quem tem fé não sofre, mas isso é mentira. Quem tem fé sofre sim, mas sofre com esperança. Sofre sabendo que não está sozinho. Sofre sabendo que existe propósito, que existe redenção, que existe eternidade. E isso muda tudo. A fé não nos faz escapar da dor. Ela nos dá força para suportá-la. A fé não nos faz viver num mundo perfeito. Ela nos dá uma rocha onde pisar em meio às tempestades da vida. E essa rocha tem nome: Jesus. Jesus não fugiu da dor. Ele se entregou a ela. Ele a enfrentou e venceu. No jardim do Getsêmani, ele suou sangue. No Calvário foi pendurado entre 2 ladrões, mas o túmulo ficou vazio, porque nem a morte pôde segurar o Filho de Deus. Se nem a morte venceu a luz, o que é a tua dor diante dele? O que é essa tristeza, esse medo, esse vale escuro? Tudo isso diante dele se curva. Tudo isso obedece à sua voz. E ele está dizendo agora: não temas, eu sou contigo. Você pode estar no escuro, mas não está sozinho. A presença dele é real. Está aí com você. E quando você decide acreditar, mesmo sem ver, algo muda. O céu se movimenta. A tua fé abre caminho. Os anjos se levantam em teu favor. E as correntes começam a cair. Porque não há treva tão densa que possa resistir à presença de Deus. E essa presença está aí, com você, agora, nesse momento, tocando onde ninguém toca, falando onde ninguém fala, curando onde ninguém viu. Não subestime o que Deus está fazendo nos bastidores. Você pode não ver, mas Ele está movendo coisas, alinhando detalhes, preparando encontros, destravando caminhos. A espera não é desperdício, é preparação. E enquanto você espera, Ele te fortalece, Ele te firma, Ele te alicerça, porque o que Ele vai colocar nas tuas mãos não será pequeno. Tem gente que diz que não sente mais nada, que a fé esfriou, que o coração está seco. Mas deixa eu te dizer uma verdade. Deus não precisa de um coração perfeito, Ele só precisa de um coração sincero. Às vezes, o silêncio é tão profundo que parece abandono, mas é só o céu te ensinando a confiar, não no que você sente, mas no que você sabe. E o que você sabe? Que Ele prometeu nunca te deixar, que Ele disse: estarei convosco todos os dias até o fim, que Ele te escolheu antes mesmo de você nascer. Não se engane com a ausência de emoções. A fé não é medida pela empolgação. A fé é provada na sequidão, quando você segue mesmo sem sentir, quando você ora mesmo sem ouvir, quando você permanece mesmo sem entender. Aí está a fé pura, a fé que agrada a Deus, a fé que atrai o céu, a fé que rompe cadeias, a fé que muda destinos. E essa fé está dentro de você, mesmo que hoje pareça pequena, porque até a menor das sementes, plantada na terra certa, se torna árvore. O inimigo quer te convencer de que acabou, de que não tem mais saída, de que ninguém se importa, mas ele é mentiroso, sempre foi, porque você é amado, você é lembrado, você é precioso, e há uma multidão de testemunhas invisíveis torcendo por você. O céu inteiro se move por tua causa. O trono de Deus conhece teu nome. O coração do Pai sente a tua dor. E o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, mesmo quando você já não tem forças para orar. É nesse lugar de fragilidade que a glória de Deus se manifesta com mais força. Paulo escreveu: quando sou fraco, então é que sou forte. Isso parece contraditório, mas é espiritual. Porque a força que te sustenta não é tua, é do alto, é a graça, é o poder que se aperfeiçoa na fraqueza.
E essa força agora está vindo sobre você, invisível aos olhos, mas real na alma. Está te renovando, te reerguendo, te curando. Você não vai sair desse vídeo como entrou, porque Deus está aqui. E onde Ele está, nada permanece igual. Lembra de Pedro? Aquele que andou sobre as águas, mas também afundou? Pois é, às vezes a gente começa forte, mas tropeça no meio. Duvida, fraqueja, se desespera. Mas Jesus não deixou Pedro afundar. Ele estendeu a mão. E Ele faz o mesmo com você. Mesmo que você tenha afundado, mesmo que tenha vacilado, mesmo que tenha pensado em desistir, a mão de Jesus ainda está estendida. E se você segurar, Ele te puxa, Ele te levanta, Ele te põe de pé de novo. Não é sobre merecer, é sobre crer. É sobre confiar no amor que não desiste, no amor que restaura, no amor que perdoa. Deus não ama versões melhores de você. Ele ama você do jeito que tá, com as falhas, com as quedas, com as lutas internas. Ele vê tudo e ainda assim diz: esse é o meu filho, essa é a minha filha. Isso é graça, isso é evangelho, isso é redenção. E isso é mais forte do que qualquer acusação, qualquer medo, qualquer pecado. Se o mundo soubesse o poder de um coração quebrado na presença de Deus, todos dobrariam os joelhos, porque um coração quebrantado atrai o céu. Ele rompe os céus como incenso. Ele traz resposta, ele traz alívio. Deus nunca rejeitou um clamor sincero, nunca virou as costas para quem o buscou com verdade. Então, se você está ferido, fale com Ele, mesmo com poucas palavras, mesmo em silêncio, mesmo só com lágrimas. Ele entende cada uma delas. Talvez você esteja esperando grandes sinais, grandes mudanças, grandes milagres, mas saiba, Deus também age no simples, no detalhe, no pouco. Uma palavra pode mudar a tua vida. Uma oração pode abrir os céus. Um toque do Espírito pode reacender tua alma. Não despreze o pequeno começo. Não ignore os primeiros sinais, porque é assim que Deus trabalha, com sementes. E toda semente que Ele planta, floresce, no tempo certo, do jeito certo. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque Deus te trouxe. Não foi por acaso, foi direção, porque Ele queria te lembrar que você é dele, que ainda tem propósito, que ainda tem caminho, que ainda tem promessa. Então segura firme, não retroceda, não recue. E mais uma vez eu te peço, se essa palavra falou com você, se inscreve aqui no canal, deixa o like, comenta aqui embaixo a frase: mesmo na escuridão, eu confiarei. Isso não é só um gesto, é uma declaração, é fé em movimento. E o céu responde. Tem feridas que ninguém vê, mas Deus toca. Tem dores que ninguém entende, mas Deus acolhe. Tem vazios que nem as palavras alcançam, mas Deus preenche. E talvez tudo o que você precisava hoje não era de conselhos, nem de soluções imediatas. Talvez o que você precisava era de uma certeza. Você não está só. E essa certeza é o que muda tudo. Ela é como uma lâmpada acesa num quarto escuro. Você ainda está ali, mas já não está perdido, já não está com medo, porque agora sabe, há alguém com você. A presença de Deus não elimina o vale, mas transforma o modo como atravessamos. Não é que a dor some, é que ela ganha outro peso, outro propósito, outro significado. Ela se torna ferramenta, se torna aprendizado, se torna semente. Os que hoje choram serão os que amanhã ensinarão outros a permanecer. Os que hoje lutam serão os que amanhã estenderão a mão a quem está caindo. Toda lágrima plantada com fé se transforma em frutos que abençoam muitos. Muitas vezes a luz de Deus não vem como um clarão, mas como um pequeno fogo aceso dentro de nós, uma brasa que se recusa a apagar. E essa brasa, meu irmão, minha irmã, é tudo o que você precisa. Ela pode parecer fraca, mas é viva. Ela pode parecer pequena, mas aquece a alma. Alimente essa chama.
Sopre sobre ela com louvor, com oração, com silêncio diante de Deus. E logo, logo, ela se tornará um incêndio de fé dentro de você. E quando isso acontecer, nada te para. Não se engane achando que Deus só age nos dias bons. Não! Os maiores milagres nascem nos dias escuros. Quando Abraão subiu o monte para sacrificar o seu filho, ele foi em silêncio. Mas o cordeiro já estava a caminho. Quando Moisés fugia pelo deserto sem saber o que viria, a sarça ardia esperando por ele. Quando Maria chorava diante do túmulo vazio, Jesus já estava de pé, vivo, glorificado. Deus sempre chega. Mesmo que aos nossos olhos pareça tarde, Ele sempre chega. E quando chega, tudo muda. Deus não precisa de luz ao redor para fazer milagres. Ele é a própria luz. Ele não depende do cenário. Ele não espera as circunstâncias melhorarem. Ele entra onde tudo está quebrado e reconstrói. Ele aparece quando tudo parece perdido e restaura. Ele se manifesta nos cantos mais escuros da alma e faz florescer vida. Se hoje você está se sentindo nesse lugar escuro, saiba, você está em território de milagre, porque é ali que Deus opera com mais força. Você ainda vai entender por que precisou passar por esse tempo. Ainda vai olhar para trás e perceber que o que parecia destruição era construção, que o que parecia abandono era proteção, que o que parecia perda era desvio de armadilha. Nada escapa ao controle do Pai. Ele escreve com linhas eternas. Ele vê o fim desde o começo. E quem confia nele jamais será confundido. Aguenta firme, persevera, porque o que ele tem reservado é maior do que você pode imaginar. E quando a luz voltar a brilhar, porque ela vai, não se esqueça de onde você saiu, não se esqueça do que aprendeu, não se esqueça de quem te sustentou. Porque os vales não existem para te humilhar, mas para te preparar. Deus não desperdiça a dor, Ele transforma a dor em sabedoria. E essa sabedoria vai te guiar pelos próximos caminhos. Vai te tornar mais maduro, mais firme, mais cheio de compaixão. Porque quem foi quebrado sabe como acolher. Quem já caiu sabe como levantar outros. Então, se você sente que ainda está no vale, repita comigo com fé. A escuridão não temerei, porque tu estás comigo. Diga isso todos os dias se for preciso, até que se torne parte de você, até que essa verdade governe teus pensamentos, tuas atitudes, tuas decisões. Porque quando você vive com essa certeza, não há vale que te destrua, não há noite que te impeça, não há trevas que te paralise. A tua luz vem de dentro, vem do céu, e brilha, mesmo em meio à escuridão. A maior luz que você pode carregar não é a que brilha ao seu redor, mas a que brilha dentro de você. O mundo pode apagar lâmpadas, tirar apoios, apagar sorrisos, mas não pode apagar uma alma cheia de fé. Guarde isso. O segredo não é evitar o escuro, é carregar uma chama que nunca se apaga. Porque aquele que caminha com Deus, mesmo na noite mais escura, carrega o sol dentro do peito. Se você ficou comigo até aqui, meu muito obrigado. De verdade. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Que essa palavra tenha sido como água em terra seca, como luz em plena escuridão. Se fortaleça, permaneça, persevere. O que Deus tem para você é maior do que qualquer noite. E se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar aqui embaixo o que Deus falou ao seu coração. Vamos juntos espalhar essa luz para o mundo. Luz e Palavra é mais do que um canal, é um movimento de fé. Até o próximo vídeo.